Oi, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é a resenha do livro On the Road, do Jack Kerouac, e uma comparação do filme que leva o mesmo nome. Então, esse livro, ele foi escrito em 1947 pelo Jack. Ele escreveu esse livro depois que ele fez todas as viagens e todos os acontecimentos que acontecem nesse livro. Então, na verdade, quem narra esse livro pra gente é o Saul Paradise, que é tipo o codinome que o Jack se deu pra escrever esse livro. Esse livro, então, ele vai começar falando, né, que o personagem aqui do livro, ele acabou de se separar da esposa dele. E ele tá, tipo, num bar com um amigo dele, o Carlo. E aí eles comentam que tem um certo Dean Moriarty que tá vindo pra cidade, que ele é mega conhecido porque ele, na verdade, nasceu na estrada. Ele nunca teve um lar fixo. Que ele já teve no internato, porque ele roubava carros. E ele tava vindo pra cidade, daí todo mundo queria conhecer o tal do Dean. Aí ele e o Carlo resolvem ir até uma espelunca lá onde ele tava hospedado. E aí conhece o tal do Dean Moriarty, que quem conhece nunca esquece, né? Ele tem uma personalidade muito forte e todas as histórias dele, assim, o cara era uma lenda, né? Tu não sabia o que era verdade e o que não era. E ele era casado com uma menina de 16 anos chamada Mary Lou. E eles passavam a maior parte do tempo deles na cama, né? Tendo relações os dois. E então, eles se tornam melhores amigos, o Dean Moriarty e o Saul se tornam melhores amigos. Como eu falei anteriormente, o Dean ele não fica num lugar só. E aí ele resolve voltar pra Denver, né, que era onde a Mary Lou tinha nascido. E aí vai ele e o Carlo pra lá. E o Saul fica ali na cidade dele, né, ele morava com a tia dele. E aí o Dean começa a escrever pra ele, falando, ai, vem pra cá, vamos curtir. Começa a falar de todas as festas que ele tá indo, de todas as pessoas que ele conheceu. E aí, então, o Saul resolve ir. Então, ele vai, mas com pouco dinheiro, né? Ele até ali conversa com a tia dele, convence a tia dele. E a maior parte do trajeto, ele vai pegar carona, né? E esse livro, então, ele é dividido em 5 partes, né? Que, na verdade, a primeira parte ali vai falar sobre uma viagem. Então, vão ser mais ou menos 5 viagens ali que vai ter nesse livro, né? Eu, quando comecei a ler ele, achei que ia ter uma viagem só, mas não, é sempre assim, são várias e várias viagens. Enfim, então o Saul tá indo lá pro Denver, e ele vai pegando carona, e ele vai contando as histórias, né, das pessoas que ele pegou carona. Então tinha um caminhoneiro, depois ele embarca num caminhão, fica na boleia do caminhão, e tem várias outras pessoas, e as outras pessoas vão contando as histórias, vão contando por que estão lá, e ele vai retratando tudo isso, né. Então ele chega em Denver. Lá ele vai direto pra casa, pro apartamento do Carlo, e aí o Carlo fala, né, como que o Dean tá vivendo. Ele, então, ele vai pra lá, ele ainda tá com a Mary Lou, e aí ele arruma outra mulher, e aí ele era realmente casado com a Mary Lou, ele resolve se separar da Mary Lou e ficar com essa mulher que ele tinha conhecido, diz que a mulher era o amor da vida dele, mas ele continuava, né, se encontrando com a Mary Lou. Então, ali, um período do dia dele ele ficava com a Mary Lou, outro período do dia dele ele ficava com a mulher, que agora eu esqueci o nome, e outra parte, então, ele saía agora com o Carlo e com o Saul, né? Então, o Saul, ele fica ali um tempo em Denver, o Dean, não lembro para que outro local que ele vai viajar, né, ele é a Mary Lou, e aí o Saul, então, pega um ônibus, embarca pra outro lugar, lá ele vai conhecer uma mulher. E, enfim, eu não vou contar tudo o que vai acontecendo, né? Porque até pra vocês lerem, assim, nem tem tanto pela questão do spoiler, né? Mas eu acho que é mais a questão de vocês realmente lerem, conhecerem, né? Todo esse trajeto. Né? Várias pessoas até ali no prefácio fala, né, que muitas pessoas perguntavam pra ele, né, ai, como que tu viveu tudo isso, né, ai, será que tudo isso realmente aconteceu? Eu tava chapadão, não lembro. Mas ele disse que realmente tudo isso aconteceu, que ele viveu tudo isso. E eu achei muito legal, assim, nessa história, né, a história deles, né, que é algo totalmente atípico, a história do Dean, que é totalmente atípico.
e a história também das pessoas que eles vão pegando carona. Então tinha um cara que... Eu lembro que ele pegou carona com um certo cara e aí o cara começou a falar pra ele que ele já tinha sido preso e que ele deram uma bíblia pra ele ler, né, na prisão. E aí ele sentou em cima da bíblia, pra não sentar no chão frio, ele sentou em cima da bíblia. Aí os carcereiros lá se irritaram, pegaram a bíblia e deram um livrinho menor pra ele não sentar em cima do livro, pra ele realmente ler aquele livro. São histórias, tipo, muito, muito loucas. Eu achei legal também os empregos que eles tinham, né? Então eles iam pra lá com pouco dinheiro, eles precisavam de emprego. Então eles... eu lembro assim do emprego que o Saul teve, que ele era guarda noturno, e aí ele não podia deixar as pessoas fazendo baderna na rua, né? Ou com som alto em casa. Só que ele era um que adorava um jazz, adorava uma festa, adorava bebida. E ele não tinha coragem, ele chega lá, ele chega na festa pra acabar com a festa dos jovenzinhos lá. E eles acabam convidando ele pra entrar, ele pega e entra, e quando vê ele já tá bêbado, né? É muito, muito legal. Então, esse livro, né, ele é conhecido como a Bíblia da Geração Beat. E o próprio Jack, né, ele perguntavam sempre pra ele o que era essa geração Beat, né, afinal foi ele que criou o termo. E ele se irritava muito, assim, porque ele mesmo não conseguia descrever o que era, né, mas assim, na internet, ele pesquisando, eu li que a geração Beat, né, foi realmente ali os amigos do Jack, né, que eram intelectuais, eram escritores, poetas, e eles resolveram sair primeiramente ali pela América e depois pelo mundo, né, pra realmente descrever o que eles viam e viver de uma forma livre, né, não viver daquela forma regradinha e certinha. E eu fui chegar até esse livro através de um amigo meu, que ele pegou e quando ele viu que eu tinha começado esse canal, ele pegou e falou, por que que tu não... Eu vejo poucas resenhas de livros beat, né, por que que tu não lê livros beat e faz uma resenha? E aí, então, eu fui na biblioteca da minha faculdade, e aí eu vi, né, nada melhor que começar com Underwood, então, que é conhecida como a Bíblia da Geração Beat. E eu recomendo bastante esse livro, né, talvez muitos, né, de vocês não gostem, assim, porque... Como é que eu vou explicar? Muitas partes são muito arrastadas, assim, é muita estrada, muito... Ou às vezes, assim, uma coisa começa a dar errado, tudo começa a dar errado e parece que é mentira, sabe? Mas, enfim, na vida real também é assim, né? Quando acontece uma coisa ruim, depois vem sempre várias coisas ruins, né? Mas, enfim, né, que topem o desafio, assim como eu topei também de ler esse livro, né? E também tem o filme, que é de 2001, e a grande estrela, né, do elenco é a Kristen Stewart, e várias pessoas correram pro cinema pra ver esse filme por causa dela, porque recente tinha estourado ali o Crepúsculo, e aí muitos fãs do Crepúsculo queriam ver ela, né, e fazendo outros filmes, e aí então correram pra ver o Underwood. E é diferente, tá? O livro e o filme tem partes diferentes. Por exemplo, o Saul do filme, ele vai conhecer o Jim depois ele perdeu o pai dele, e ele mora com a mãe dele, né, que nem eu falei antes, ali no início. O Saul do livro, ele morava com a tia dele, e ele conheceu o Jim depois de se separar de uma esposa, né, no caso da primeira esposa dele. No livro, no filme, também vai falar que o Carlo era apaixonado pelo Jim. E no livro eu não lembro de ter essa parte. Eu realmente, assim, ou eu passei batido, ou eu realmente não tinha. Mas no filme ficava bem explícito, assim, até o Carlo, ele se tornou um grande poeta da geração Beat. E a musa inspiradora dele era o Jim Moriarty. E eles passaram 20 anos sendo amantes, né? E tanto no filme quanto no livro, o Jim era completamente apaixonado pela Mary Lou. Né, ele podia arrumar quantas esposas ele conseguisse arrumar, uma em cada cidade, mas ele sempre voltava com a Mary Lou. E ele, assim, no fim do livro, eu não lembro quantos filhos ele tinha, mas ele tinha uns 4 ou 5 filhos, com mulheres diferentes, porque ele ia nas cidades, tinha relações com as mulheres e simplesmente sumia. E aí ele ia fazendo aquela coleção de filhos. E curiosidades, então, foi uma das pessoas que pensei assim, meu Deus, né, por que colocar a Kristen Stewart nesse elenco? Pra mim não fechava as duas coisas, né, eu achei que até tinham pego ela pra fazer o Underwood por causa do sucesso do Crepúsculo, só que lendo depois,
ali na internet, eu vi que a Mary Lou do livro, ela tinha 16 anos e com 16 anos a Kristen Stewart, ela foi cotada pra fazer a Mary Lou, né? E isso foi antes do Crepúsculo. Só que como demorou, como deu muito problema ali na produção do filme, acabou que o Crepúsculo estreou antes do Underwood, e aí ela estourou em Crepúsculo e depois fez Underwood, então vários fãs foram ver ela no Underwood. Que nem eu falei antes, ali da geração Beat e tal, que eram vários poetas, vários escritores, vários intelectuais. Agora eu vou falar o nome real de algum deles e colocar aqui a fotinho pra vocês se situarem mais ou menos. O Dean é o Neil Cassady e o Carlo é o Alan Gunsberg. Então, né, pra vocês até procurarem, assim, e todos esses intelectuais, todos esses poetas, eles lançaram livros, né, e eu tô pensando também em ler esses livros, conhecer mais essas obras, e todas as obras deles, alguns vão ter o mesmo codinome que tinham no Underwood, mas em outros livros, em outras obras, eles vão ter outros codinomes, mas eles sempre colocam codinomes, assim, raramente eles vão colocar o nome da pessoa como é. E o Jack colocou, eu acho, né, que ele colocou o nome dele como Sal Paradise, porque nas cartas que o Dean escrevia pra ele, o Dean sempre falava pra ele, quando eles estavam ali, longe um do outro, o Dean sempre escrevia pra ele, Sal, vem pra cá, traz o paraíso pra cá, e aí eu supus que por isso que virou Sal Paradise. E ele criou uns codinomes muito legais, né, se botasse Jack Kerouac, não ia fechar tanto quanto Sal Paradise e Dean Moriarty. Dean Moriarty pra mim é um nome assim, ó, botar no filho, assim, Dean Moriarty. Tão bonito e é um nome muito, muito impactante, assim, e casou muito com a personalidade, né, casou muito com a personalidade que o próprio escritor tinha, né. Diz que ele tinha uma personalidade forte, que não deixava, ele não tinha papas na língua, né, e realmente tu vê isso no livro e vê isso no filme. Então é isso aí, espero que tenham gostado da resenha. Espero que olhem o filme e que leiam o livro, né? Deixem aqui seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e indiquem também livros, indiquem movimentos, enfim, pra mim ler, né? Que vai ser bem legal. Então é isso aí, quarta-feira que vem tem mais NCIS. Beijos!